Então, nós vamos começar colocando a nossa panela para esquentar, tá? E aí você vai colocar na sua panela 3 colheres de sopa de óleo. E 1 colher de sopa bem cheia de tempero caseiro de alho e sal. Esse tempero aqui, gente, tem a receita dele aqui no canal, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês o link. Meus amores, vocês têm que deixar o tempero dourar, tá? É muito importante. Não pode colocar, ligar a panela e em seguida colocar o óleo, o tempero, a água, não. Tem que deixar primeiro a panela esquentar, depois deixar o tempero dourar, igualzinho eu tô fazendo aqui, viu? Depois que o nosso alho dourar aqui, nós vamos acrescentar 700 ml de água fria. Nessa água vai estar dissolvido 1 colher de sopa bem cheia de caldo de carne. Se você não tiver o caldo de carne em pó na sua casa, você pode dissolver 2 tabletinhos de caldo de carne, que é a mesma quantidade, tá bom? Junto aqui também, gente, nós vamos colocar a metade de um hortelã picadinho aqui na nossa água saborizada, tá? A outra metade do hortelã nós vamos colocar depois. Agora nós vamos deixar ferver a nossa água. Assim que ferver, a gente vai desligar e virar no nosso trigo, para poder hidratar o trigo. Meus amores, prontinho. Mais ou menos depois de 5 minutinhos, sua água já vai ferver. E aí você pode desligar, tá? E agora nós vamos hidratar o trigo. O trigo que a gente vai usar é esse daqui, ó, trigo para quibe, tá? Nós vamos utilizar um pacotinho inteiro de 500 gramas. Prontinho, gente. Agora nós vamos deixar 30 minutinhos para o trigo poder secar e inchar, tá bom? Pra gente dar prosseguimento à nossa receita. E aí você deixa fora da geladeira mesmo, pode tampar com um paninho seco aqui, é só guardar no relógio, tá? Meus amores, e olha só, gente, passaram-se 30 minutinhos e o trigo ficou assim, ó, totalmente hidratado, macio, não ficou com água porque a gente colocou a quantidade suficiente e bem temperadinho, tá? Então, agora nós vamos dar continuação aí à nossa receita de quibe. Nós vamos acrescentar aqui junto ao nosso trigo 500 gramas de carne moída magra. Gente, a nossa carne moída aqui é a carne crua, tá? E aí você escolhe uma carne moída de boa qualidade e com menos gordura, viu? Vai ficar melhor aí no seu trigo. Aí você vai acrescentar também 100 ml de óleo, 2 ovos inteiros com gema e clara. Vai acrescentar também 1 colher de café de sal. Vai acrescentar também a outra metade do hortelã. Lembrando que a outra metade a gente colocou na água. E agora a gente vai acrescentar também a cebolinha. A gosto, aqui eu vou utilizar meio mói de cebolinha, tá? Então, a gente colocou todos os outros ingredientes, nós vamos agora misturar e em seguida sovar o nosso trigo. Meus amores, tem que sovar, gente, aproximadamente uns 10, 15 minutinhos, tá? Pra massa ficar bem lisinha. Então, parece que não vai dar liga, mas vai. Porque a gente colocou a carne moída crua, bastante quantidade. Colocamos também 2 ovos. O ovo ajuda na questão da liga, tá? E aí você vai enrolar, olha só, vai ficar bem lisinho, tá vendo? Quando tiver assim bem lisinho é porque já tá sovado já a sua massa, você já pode começar a enrolar. Antes aqui, nós vamos acrescentar 1 colher de sopa bem cheia de orégano, porque a gente esqueceu aqui, tá bom? Gente, orégano é tempero, assim como cebolinha, hortelã, cebola de cabeça, tá? Tudo isso aí você pode colocar se você gostar. Se não gostar do orégano, não coloca. Pode acrescentar cebola ralada se quiser também, tá bom? Então agora a gente vai começar a enrolar os nossos quibinhos. Eu vou mostrar pra vocês.
Meus amores, olha só, para enrolar é muito fácil, tá? Como é quibinho de festa, a gente não vai rechear. Se você fosse fazer grande de lanchonete, é a mesma massa, porém que você ia abrir ele e rechear com a carne moída ou com o queijo, catupiry, da forma que você fosse fazer. Para a festa, você vai pegar uma bolinha, aproximadamente uma colher de sobremesa, e vai enrolar ela na sua mão. E vai depois levar para o cantinho da mão para fazer os biquinhos. Faz um lado, depois vira e faz o outro. É mais prática mesmo, viu, gente? Olha só, super fácil de fazer. E aí, para não grudar na sua mão, você tem que pegar uma vasilhinha com água gelada. E aí você unta a sua mão com água gelada e vai fazendo os quibinhos. Não gruda, tá? Agora, se você tiver uma luva em casa também, dessas aqui transparentes, ó, que a gente está utilizando, também é muito bom, porque não vai grudar também, tá? E aí você pode usar essas duas formas. Olha só como é que ficou perfeito. Faz mais um, mãe, por favor, o pessoal ver agora. Pega a bolinha, aperta bastante nos seus dedos. Aí você leva para o centro da mão. E vai fazendo as pontinhas. Muito bom, né, gente? Olha só, já tem alguns prontos aqui. Então, a gente vai enrolar todos os nossos quibinhos. Depois, a gente vai partir para fritura e montagem. E eu continuo mostrando para vocês. Meus amores, olha só, gente. Aqui, ó, essa receita rendeu pra gente 65 unidades de quibinho de festa. Mas não é tão pequenininho assim não, viu? É um quibe no tamanho bom para você fazer aí pro seu evento. Olha só, deu 65 quibinhos, tá? Se você fizer duas receitas, então, você vai ter 130 quibinhos, que é uma quantidade aí significativa. E ele ficou bem grandinho. Então, agora a gente vai fritar o nosso quibe. Aqui, ó, depois a gente vai colocar nessa bandeja, eu vou colocar na forminha, tá? Aqui eu comprei a forminha número 4, que é a que tinha. Mas para esse tamanho de quibe que a gente fez, a 5 era ideal. Mas aí você pode fazer o seu quibinho maior ou menor. E aí também o tamanho da sua forminha pode variar, tá? Aqui, ó, gente, tem o meu óleo. Quando eu tava acabando de enrolar os quibinhos, eu já liguei para ele esquentar no fogo baixo. E aí agora eu aumentei. Para você saber se o seu óleo tá quente, você vai pegar um palito de dente e vai colocar. Se o palito subir rápido, aí o seu óleo já tá bom. Você pode começar a fritar. Se ele demorar a subir, igual aqui demorou uns segundinhos, é porque ainda não tá bom. Tá quase, tá? Então, essa é uma dica para você aí que não sabe se o óleo está muito quente ou se está frio, se já está na hora de colocar. É importante você prestar atenção na fritura, porque às vezes você faz a receita igualzinho a gente fez aqui. E aí, na hora de fritar, você frita com pouco óleo, ou com óleo muito frio, ou com óleo já usado. Tudo isso vai interferir no resultado final do seu quibe, para ele ficar bonito e crocante, tá bom? Então, agora eu vou tirar esse palito daqui. E vou começar a fritar já o meu quibinho, tá? Coloca só a quantidade que cabe na sua panela. Não coloca demais. O quibe não pode ficar encostando um no outro, viu? Meus amores, olha só, tá prontinho aqui a nossa receita, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais outros salgadinhos de festa vocês querem que a gente faça, porque a gente faz e traz aqui pra vocês, viu? Esse salgadinho, gente, vocês podem fazer no restaurante de vocês também, tá? Porque todos os clientes gostam. Se for no quilo, você pode fazer. Se for sem balança, dependendo do preço, também você pode fazer. Porque o trigo é bem baratinho e rende muito. Talvez você colocando mais cebola, um pouquinho menos de carne, fica um preço mais acessível e você consegue trazer mais variedades aí para os seus clientes, tá bom? Então pode fazer em casa para comer no lanche, igual a gente fez aqui. Pode fazer na festinha de aniversário, pode fazer no restaurante e pode fazer no final de semana como petisco para a família toda, tá bom? Meus amores, eu acabei comprando essa forminha aqui, ó, porque eu não tinha forminha de mini empada aqui em casa. Essa aqui é a número 1,
tá? Tem a número 0, que o pessoal usa mais, porque fica bem pequenininha a empadinha. Mas aí eu comprei essa daqui, a número 1, que aí fica um pouquinho maior, cabe um pouquinho mais de recheio, tá bom? E aí você escolhe aí o tamanho que você vai fazer, para sua casa ou para vender. Vamos começar pelo recheio, tá? Porque a massa não vai pro fogo, não precisa dissolver, é só misturar os ingredientes do jeito que a gente gosta. Gente, pro recheio, olha aqui, tem 400 gramas de frango já cozido com um pouquinho de sal e desfiado. Ali tem 200 ml de água fria com uma colher de maisena, uma colher de sobremesa de maisena dissolvido, 2 colheres de sopa de óleo, ali tem uma cebola pequena triturada, meia colher de sopa de tempero caseiro de alho e sal, tem que ser o tempero caseiro, se for comprado as medidas podem mudar, então faz o temperinho aqui do canal, para todas as receitas você seguir igual a minha e dar certinho, e 3 colheres de sopa de requeijão ou catupiry. Como o nosso frango já tá cozido com sal, meia colher de sopa só vai ser suficiente para temperar aqui, tá bom? Então escolhe uma panela, deixa ela aquecer, vira o óleo, coloca o tempero, deixa dourar a cebola, em seguida o frango. Bruno, não tem maisena, pode colocar farinha de trigo? Pode, só que a farinha de trigo tem que cozinhar, a maisena não, por isso que eu gosto de colocar a maisena aqui, que o processo é mais rápido. O fogo tá baixinho para eu falar com vocês, mas eu vou aumentar aqui para dar aquela douradinha. Gente, aqui eu cozinho meu frango só com sal, tá? Por isso que ele ficou assim branquinho. Se você quiser, você pode cozinhar com um pouquinho de açafrão ou com um pouquinho de colorau, aí ele fica vermelhinho. Mas aqui eu quis fazer assim. E aí, gente, empadinha de festa, às vezes a gente evita colocar cebola, evita colocar cebolinha, porque vai ter muita criança às vezes, as crianças ficam com frescura, né? Não gostam e tudo mais. E aí, você faz ao seu gosto aí, tá bom? Coloca cebolinha ou não, depende aí de pra que você tá fazendo, qual a finalidade. Aqui, como não tem criança, quem vai comer isso aqui é só adulto mesmo, eu coloquei a cebola e agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde também, tá bom? Tá prontinho nosso recheio, olha como é que ficou cremoso, gente. Tem que ficar desse jeitinho aqui, bem molhadinho, tá bom? Pra pessoa morder e ficar cremoso, quentinho, não ficar aquela empada seca, sabe? Recheio de coxinha é diferente de recheio de empada. Recheio de empada tem que ser assim, ó. Então vamos agora, então, pra massa das nossas empadinhas, tá? Vou desligar aqui, enquanto isso a gente faz a massa. Meus amores, olha só, a massa da empada é aquela sensacional, né? Que derrete na boca, que todo mundo gosta e que quem tá fazendo gosta também, porque não vai no fogo, não sova, não precisa de batedeira, só coloca os ingredientes e mistura. Então vamos lá, 350 gramas de farinha de trigo que você considere de boa qualidade, aqui eu tô utilizando Vilma, sem fermento. 180 gramas de manteiga, tá? Aquela manteiga comum que a gente compra mesmo para passar no pão. Pode ser Qualy, Delícia, aqui você gostar mais, aqui tiver mais em conta, tá bom? Vai dar certo, 180 gramas aí. Ah, Bruno, não tem balança, como é que faz? Ó, é aproximadamente 6 colheres de sopa bem cheia, tá? Mas tem que ter uma balancinha, gente, pra você fazer as receitas com precisão, porque medir no olho assim é um pouco complicado, tem receita que pede exatidão nos ingredientes, sabe? Uma balancinha de casa é tão baratinho, quando você puder, você adquire uma, tá bom? 80 ml de leite integral em temperatura ambiente, 2 gemas sem a clara, só a gema, e meia colher de sopa rasinha de caldo de galinha de boa qualidade também, que vai dar o tempero aqui na nossa massa. Eu gosto de utilizar o da Quinó, que ele tem menos sódio, né, menos sal, tem um gosto bom. Só aquele pouquinho ali já tempera a sua empada, não precisa de mais nada. Agora mistura bem, quando você vê que não dá mais para misturar, tem que pôr a mão na massa e vai apertando até virar uma massa. Vocês vão ver aí como que é o ponto dela. Ó, gente, coloca um pouquinho de farinha de trigo e vai puxando a massa que fica grudadinha na sua vasilha, tá vendo? E aí você vai apertando, tá prontinha a massa. Ó que beleza. Chique, né? Meus amores, olha como é que é o processo, gente. Unta a sua bancada com um pouquinho de farinha, tá?
arreda as coisas, esteriliza, passa um pouquinho de álcool, aí você seca a bancada, não pode pôr na bancada molhada a farinha, senão dá errado. Aí você unta com um pouquinho de farinha de trigo o rolo, a bancada, tá bom? E abre a sua massa. Essa massa abre com facilidade, não fica grudando, fácil demais. Que eu vou abrir uma só pra vocês verem como é que é, mas você pode abrir um pedaço maior e já fazer 3, 4 de uma vez só. Aqui eu peguei essa vasilha aqui que eu tinha aqui em casa, tá vendo? E aí, olha só, depois eu vou mostrar pra vocês o tamanho dela em comparação com a forminha. Tem que sobrar bastante na lateral. Mas você pode comprar um cortador, um aro cortador. No mesmo lugar que vende a forminha, vai vender o aro cortador. Isso aqui é para aquela pessoa que tem pavor de colocar a massa dentro da forminha. Fala, Bruna, não tenho coordenação motora para isso. Agora você vai achar um jeito de fazer empadinha. Coloca 3 azeitonas, gente, olha só. 3, se você estiver fazendo a menorzinha, pode ser até 2. Um pouquinho do recheio, meia colher de sobremesa do recheio. E aí você vai juntar, sem muita igualdade. É só juntar as pontinhas, tá bom? Tudo lá no meio. Vocês vão ver como é que fica bom, dá certinho esse jeito aqui. Não precisa de ficar colocando a empadinha na forminha, não precisa de ficar abrindo tampa. Faz uma trouxinha, tá vendo? Aí você pega a sua forminha, ó, e coloca a trouxinha dentro da forminha. Não precisa juntar a forminha também não, porque essa massa já é muito amanteigada. Aí você vai modelando na sua forminha. Olha só, gente, que beleza que é abrir empadinha pequenininha com esse método aqui. Pode abrir a grande também, tá bom? Dá certinho, rapidinho você faz 100 empadinhas, gente, em um pulo. Ó que beleza. E é só apertar bem a pontinha lá embaixo que não abre, tá bom? Ó, olha a minha empadinha dentro aqui dessa forma que eu tô utilizando, tá vendo? Sobra uns 2 centímetros da empadinha até na bordinha da tampa. Tem que ser bem maior, tá vendo? Senão não dá certo, tá bom? Aí você pode fazer um teste aí também com qualquer vasilha, qualquer copo que você tiver aí na sua casa. Até você achar um que dá a medida certinho. Ó, vou colocar minha mão aqui pra vocês terem noção, tá vendo? Como se fosse a palma da minha mão, ó. E a empadinha na minha mão, ó, bem menorzinha, tá vendo? Meus amores, prontinho. Ó que bonitinho, gente. Renderam 25 empadinhas, tá? Tamanho número 1, que é aquela festa, mas é aquela festa de lanche grande, né? Aquele mini salgadinho não, tá bom? Ó, algumas curiosidades pra vocês aqui importantes. Minha mãe vai pincelando ali enquanto eu vou falando pra vocês pra adiantar aqui o nosso processo. Ali só tem uma gema, viu? Uma gema, bate ela, e aí você pincela bem pinceladinho por cima da sua empadinha toda. Fizemos uns risquinhos aqui bem suave com o garfo, você pode utilizar o garfo ou o palito, tá bom? Só porque depois que assa fica com um charmezinho especial. Sobrou recheio, tá? Sobrou metade do recheio. Então se você quiser que seu recheio acabe, você vai fazer o dobro da massa. Aí você vai ter 50 mini empadinhas e vai usar o recheio todo. Ou você diminui o recheio pela metade. Aí acaba a massa, acaba o recheio e rende 25 empadinhas. Viu como é que dá lucro? Porque gasta pouco recheio, né? E a massa é super baratinha. Então, vale a pena fazer para vender também. Vale muito a pena, gente. Empadinha, tanto de festa quanto de lanchonete, dá muito lucro. É um salgado que não pode faltar nunca. Então, faz aí como encomenda, tira foto, publica nas suas redes sociais, manda para sua família que você está fazendo empadinha de festa. Faz bem caprichada desse jeitinho aqui que eu tenho certeza que todo mundo vai comprar com você. Uma outra dica, se você abrir a massa demais, vou abrir a massa bastante, porque eu gosto da massa fina, porque aí minha massa vai render mais, vai dar certo não, viu? Sabe o que vai acontecer? Sua massa vai rachar, e aí vai ficar rachado por cima, sua empada vai abrir e vai dar tudo errado. Você vai tentar emendar, não vai conseguir emendar, essa massa não é aquela massa elástica que estica, ela é aquela massa quebradiça, então você tem que abrir ela um pouquinho mais grossa para você conseguir fazer essa técnica de fechamento aqui. Então abriu uma, deu errado, rasgou, pode ter certeza que é porque você abriu a massa muito fina, tá? Ou colocou recheio demais. Vou colocar bastante recheio que aí o pessoal vai gostar.
Não é interessante, gente. Meia colher aí de sobremesa é o suficiente. A empada fica bem recheada e você consegue fechar direitinho. Como que assa essa empadinha aqui? O forno já tá ali ligado, pré-aquecido. Você já tem que colocar ela no forno, já com o forno quente. Não pode colocar no forno gelado, não. Tá bom? Então liga o seu forno aí uns 10 minutinhos no máximo, deixa ele esquentar bem. Aí você abaixa para 180 graus e vai ficar lá aproximadamente 15 minutos. Vai ficar perfeito. Se o forno for mais potente, pode ficar até um pouco menos. A empada é pequenininha. Minha mãe vai acabar de pincelar então, vai levar pro forno e eu já volto com a empada pronta, com o resultado pronto pra vocês, tá bom? Aguenta aí. Meus amores, prontinho, tirei do forno. Olha que lindeza, gente, que sensacional que ficou a nossa empadinha. Tá um cheirinho aqui tão gostoso e olha a cor dela, douradinha por cima, por conta da gema de ovo. Vira uma aí, mãe, pra gente ver por baixo como é que tá. Olha, gente, douradinha por baixo também, perfeitinha, não vaza nada, ótimo, né? Perfeito, pode fazer por minha conta que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e você mais ainda, né? Porque é um jeito super fácil de fazer. Aproveita e comenta aqui embaixo, então, qual o seu sabor de empada favorito? O meu, pra quem já assistiu aqui o canal, eu já comentei, é o de... Qual que é, mãe? O meu é frango com azeitona. E o meu? Não. Queijo. Queijo, o meu é de queijo. Todo mundo já sabe, gente. Minha mãe ainda erra, eu não sei como. Não lembrei. Toda vez que a gente vai comer empada em algum lugar, eu sempre peço de queijo. Queijo com alho poró, queijo com goiabada. Eu gosto muito, tá bom? Mas de frango com catupiry também, com azeitona, top, hein? Gente, nós vamos começar pelo recheio, tá? Vocês já me pediram há um tempo atrás para utilizar o peito de frango desfiado já comprado no mercado? Olha só, que já vem cozido e desfiado. Eu sempre cozinho o meu peito de frango, porque é muito mais barato, né, gente? O peito de frango, esse aqui que você compra no mercado, como ele já vem desfiado e cozido, você paga mais por isso. Então, é mais caro. Mas aí eu comprei esse aqui, ó, pra poder mostrar pra vocês que é a mesma coisa, tá? Você só vai ter pulado a etapa de cozinhar e desfiar o seu peito de frango. Agora você vai refogar ele normal e fazer o recheio. Então vamos começar. Aqui eu tô usando um pacotinho da Pif-Paf, do peito de frango já cozido e desfiado. Ele não vem temperado e tem 400 gramas. Como que é o processo? Um fio de óleo ou azeite na panela já aquecida. Coloca uma colher de sobremesa rasa do tempero caseiro de alho e sal. Uma colher de café de colorau. Deixa fritar, em seguida você vira o seu frango, deixa ele refogar e coloca 3 colheres de sopa de requeijão cremoso, esse que a gente compra para comer com pão mesmo em casa, e a cebolinha a gosto. Tá pronto o nosso recheio, tá bom? Pode colocar cebola trituradinha? Pode colocar milho? Pode, mas eu tô fazendo uma forma mais simples para agradar todo mundo. Geralmente, coxinha de festa, a gente não coloca nem cebolinha, tá bom? Meus amores, olha só, gente, que lindo que ficou, super molhadinho, temperado. Tá pronto o nosso recheio, agora a gente vai partir pra massa, tá bom? Meus amores, olha só, pegamos outra panela aqui porque é mais fácil, né? A outra tem que arear e deixar ela ali no cantinho. Então, gente, olha só, panela aquecida, você vai colocar nela 350 ml de água, 170 ml de leite integral, 25 ml de óleo, 20 gramas de manteiga ou margarina, uma pitada de sal,
e um tabletinho de caldo de galinha. Agora é só misturar, deixar ferver. Depois que ferver, a gente vai colocar a farinha e continuar mexendo no fogo baixo. Ali tem 350 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá bom? Então eu vou aumentar o fogo aqui um pouquinho, mexendo sempre, deixar ferver e a gente continua. Gente, ferveu, abaixa o fogo e vai colocando a farinha, tá? 350 gramas de farinha de trigo sem fermento. Não tem segredo, super fácil de fazer. Coxinha, quero ver todo mundo fazendo, tá? Pode se arriscar aí que vai dar certo. Agora a gente vai misturar bem aqui até agregar todos os ingredientes e vamos transferir para a bancada para a gente poder sovar aqui a nossa massa. Meus amores, olha que massa linda, gente, que ficou. Primeiro você aperta, sova ela um pouquinho com o rolo, né, porque tá muito quente. E assim que esfriar, você já pode utilizar as mãos, ó, para um lado, para o outro. Sova aí uns 10 minutinhos e tá prontinho. Meus amores, olha só, se você estiver fazendo para vender, gente, você pode fazer assim, ó. Vai fazendo as bolinhas, tá vendo? Para ficar todas do mesmo tamanho. Depois você volta recheando e fazendo o formato da coxinha. Eu indico você a fazer de 20 gramas, 18 a 20 gramas, tá bom? Fica um tamanho bom, não fica pequenininho, dá pra rechear. Vamos fazer com tudo aqui e já volto. Gente, olha só como que eu fui fazendo. Fui cortando os pedacinhos pra minha mãe, pesando, e ela foi fazendo as bolinhas. Renderam 43 bolinhas, então vai dar 43 coxinhas, tá? De festa, porém um tamanho grande. Eu pesei na média de 20, 21 gramas, tá bom? E aí renderam 43. Se você fizer todas as suas bolinhas com exatas 18 gramas, você vai ter 50 salgados. Então, meio centro. Se você dobrar essa receita, você vai ter 100, tá bom? Então, pesa aí, ó, 18 gramas ao invés de 20, 21, que aí você vai ter meio centro de salgadinho, tá bom? Aí você pesa antes de fazer a bolinha, ó, vai cortando os pedacinhos e pesando. E aí, deu o tanto certinho, você faz a bolinha. Agora, nós vamos passar um papel filme aqui, pra não ressecar, e ir fazendo as coxinhas. Em seguida, a gente vai fritar. Faz um furinho, gente, no centro da sua massa. Tô utilizando essa colher que ela é bem pequenininha, você pode pegar uma colher de café ou de chá aí. Não vai sobrar massa, tá bom? Porque tá a quantidade certinha, você vai só fechando agora e fazendo o formato do biquinho. Geralmente assim, as primeiras saem feias e as últimas bonitas. Aí você já pegou a prática. Olha que fácil, fica tudo do mesmo tamanho, tá vendo? Vou fazer com todas aqui então, ajudar minha mãe e já volto. Meus amores, prontinho, gente. Olha só, sobrou recheio, mostra aqui, mãe. Praticamente a metade. Eu coloquei em outra vasilhinha e tampei que eu vou ali colocar na minha geladeira pra fazer alguma coisa mais tarde, tá bom? Pode congelar também. Então, essa quantidade de recheio que a gente fez, dá pra você fazer 2 massas dessa, ou seja, 100 coxinhas, 1 centro, tá bom? Por isso que dá muito lucro, porque gasta pouco recheio, tá? E a massa é bem baratinha. Gente, pra empanar, 2 ovos, 1 xícara de água, 1 pitada de sal, tá bom? E aqui, farinha de rosca fina, tá bom? Então, pega a coxinha, passa aqui na misturinha de ovo com água, passa na farinha de rosca e coloca no óleo pra fritar. Aqui, ó, meu óleo já tá quente, tá bom? Coloquei o cestinho, porque aí fica mais fácil, eu não preciso de ficar tirando uma por uma, eu já tiro todas de uma vez. Depois coloco pra escorrer aqui no papel toalha. Minha mãe gosta de colocar nesse cestinho porque aí escorre bastante do líquido e não empelota a sua farinha. Com o passar do tempo é normal empelotar também. Aí você pega a peneirinha e coa, pra ficar sempre uma farinha bem lisinha e ficar uma coxinha bem bonita, tá bom? Bater na coxinha também, gente, dar essas batidinhas é importante pra farinha selar, ficar bem grudadinha e não sair a casquinha na hora que você fritar, tá bom? Ó, gente, como que o cestinho é prático? Você coloca todas, depois você abaixa o cestinho. Na hora de tirar é só levantar também, escorrer um pouquinho. Porque quando você tira com a escumadeira, às vezes enquanto tá tirando uma, a outra pode ficar mais escurinha. Desse jeito aqui ficam todas na mesma cor. Aquela outra ali não tá sem empanar não. É porque eu fiz o teste com ela da gordura, vi que já tava bom.
estamos colocando as outras. Abaixa o fogo para você poder colocar, em seguida você aumenta. Meus amores, prontinho, ó, que lindo, gente, que ficou a nossa coxinha de festa, maravilhosa, né? Espero que vocês façam, então, na casa de vocês, pro lanche da tarde, igual nós fizemos aqui. Pode fazer para uma visita, pode fazer para uma festinha, faz também no restaurante para vender, faz sob encomenda, tá bom? Espero que essa receita seja muito útil para vocês. Meus amores, ó, a massa desse salgado que a gente vai fazer aqui hoje, ele é 2 ingredientes só, né? Aquela misturinha que vocês já conhecem, farinha de trigo com maionese. A dica é só você usar a proporção certinha. Para 125 gramas de farinha de trigo de boa qualidade sem fermento, você vai colocar 100 gramas de maionese de boa qualidade também. Eu falo de boa qualidade porque, por exemplo, aqui eu estou utilizando a Hellmann's, ela já é temperadinha. Então, não fica massa salgada e nem sem sal, tá bom? Fica na medida certinha. Esses 2 ingredientes você mistura, quando não der para misturar mais, você sova com as mãos. E Bruna, nunca vi isso, dá certo? Dá, porque a maionese, gente, ela já tem a gordura, ela já tem os ovos, ela já tem o leite. Então, é todos os ingredientes que a gente geralmente utiliza para fazer massa, tudo junto já em uma coisa só. Então, por isso que dá certo. Isso aqui é uma descoberta, gente, maravilhosa. Para quem quer praticidade, quem não tem muita experiência, tem medo de colocar os ingredientes e errar na quantidade, faz assim, tá bom? E fica uma massa gostosa, viu? Não é por nada não. Meus amores, prontinho, gente. Olha só, quando a sua farinha estiver toda na sua massa, não tiver nada na sua vasilha, é porque tá pronto. Ó que massa perfeita, gente. Não gruda na mão, tá? Fácil de fazer, não precisa de ficar sovando, a mão não dói, o braço não dói. Não precisa de descansar, tá bom? Bom demais da conta. Vamos fazer o recheio agora então, deixar nossa massa aqui de lado. Meus amores, hoje eu vou fazer o pastelzinho aqui, gente, de frango, tá? Eu tenho esse frango desfiado aqui na minha geladeira. Se você não tem, você pode fazer de presunto mussarela, pode fazer do que você tiver, tá bom? Então aqui tem 100 gramas de frango desfiado, 100 gramas de mussarela, 1 colher de sopa de cebolinha, 1 colher de sobremesa de orégano e 2 colheres de sopa de ketchup. Eu vou misturar todos os ingredientes e vai estar pronto o meu recheio. O meu frango ele já foi cozido com sal, então por isso eu não vou refogar. Meus amores, olha só, esteriliza a sua bancada, tá? Limpa ela bem limpinho. Aí você seca ela com papel toalha, viu? E coloca um pouquinho de farinha de trigo. Aí você coloca a sua massa, coloca um pouquinho de farinha de trigo por cima também, pro rolo não grudar na massa. E aí você abre a sua massa. Super fácil de abrir essa massa. Olha só, muito bom trabalhar com ela. Meus amores, olha só, minha mãe abriu muito, a massa pegou e quebrou, né? Então ela pegou, juntou ela de novo e abriu, tá? Então você deixa ela mais grossinha, aí você vira do outro lado, abre, aí depois vira do outro lado de novo, até ela ficar assim, ó, grande, na espessura boa, tá bom? Então agora a gente vai cortar os nossos círculos e depois colocar o recheio. Como é mini pastelzinho, a gente gasta muito pouquinho recheio, por isso que vale a pena fazer essa receitinha. Aqui eu tô utilizando, gente, um copo de uísque, tá? Vai ficar um pastelzinho pequenininho do jeito que eu quero. Você pode fazer maior, menor, do jeito que você quiser, tá bom? A massa que sobra a gente vai juntar depois e abrir de novo, não desperdiça a massa, tá? Fez todos os círculos, gente, tira o excesso da massa agora. Coloca ela no cantinho pra gente abrir ela depois de novo. Ó, pega um disco de massa na mão, tá? Pode untar a sua mão com farinha, se você não tiver dilúvio como minha mãe tá. Você coloca só um pouquinho de recheio, gente, porque senão fica até estufada, até rasga a sua massa, até ela racha, né? Aí você coloca, dobra e aperta as pontinhas, só isso. Fica um pastelzinho lindo já. E ó que lindinho que fica. Põe na palma da mão, mãe. Abre. Ó que bonitinho, gente. Depois a gente vai ainda pincelar uma gema e colocar um pouquinho de gergelim. E aí você pode levar pro forno. Pastel não é frito, tá? Ele é assado. Ou você leva pro forno ou você coloca na airfry, dá certo também. Viu? Aqui eu vou assar no forno. Então é isso. Se você tá fazendo em casa pro lanche, você pode fazer o pastel grande. Não precisa ter esse trabalho de fazer pequenininho, não. Agora, se é para uma festa, para alguma visita, para um petisco, né? Você faz pequenininho, é legal, tá bom?
Então vou ajudar minha mãe aqui, a gente vai fazer todos e eu já volto pra gente continuar. Meus amores, olha que lindinho, gente, que fica o nosso pastelzinho. Renderam 23 mini pastelzinhos, tá? Eu apertei com garfo, gente, só pra ficar o desenho mesmo. Mas não precisa não, porque não abre não. É só você apertar com as mãos mesmo, tá? Não precisa ter esse trabalho não. Mas se quiser também, tiver à toa aí, pede a criançada pra te ajudar, ó, que eles gostam, né? Aqui tem uma gema, sem a clara, só a gema. Minha mãe vai pincelar aqui por cima pra ficar aquele pastel bem douradinho. Você vai levar pro forno, o forno ali já tá pré-aquecido a 180 graus. Quando você vê que tá douradinho, tá pronto, tá? Aqui eu vou colocar por cima um pouquinho de gergelim branco, que eu acho que dá um charme. Se você não tiver, pode colocar orégano. Se não tiver, não precisa de colocar nada também, tá bom? Então eu vou passar em todos aqui, colocar o gergelim, levar pro forno e volto com o pastelzinho pronto pra vocês verem. Meus amores, prontinho, tá? Coloquei o gergelim, vou levar pro forno então e já volto. Meus amores, prontinho, tirei do forno. Olha que lindeza que ficaram nossos pastelzinhos, gente. Ficaram soltinhos, balancei, mãe. Já balancei aqui, por isso que tá assim, desorganizado. Mas ele não gruda, tá? Ó, porque a gente untou o nosso tabuleiro com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? Quando você vê que tá douradinho assim, ó, já pode tirar. Meu forno, ele não tem aqueles aquecedores por cima. Ele é um forno normal, tá bom? Então aqui em casa ficou 20 minutinhos a 180 graus. Muito obrigada pela sua companhia aqui hoje. Se tiver gostado, compartilha, clicando em compartilhar e manda lá nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Vocês estão compartilhando e eu sou muito grata a vocês. Eu consigo ver aqui e eu vi que vocês compartilharam quando eu pedi. E eu tô te pedindo de novo, se você puder, tira um minutinho e vai lá e compartilha para mais pessoas virem conhecer aqui o canal, tá bom? Tá sendo incrível todo mundo que tá chegando de novo aqui. Deus abençoe então você, sua família e seus negócios. Faz a receitinha, tá? Pro lanche aí na sua casa, pode fazer para vender também, pode fazer para colocar no self-service aí também, viu, gente? Lá no restaurante de vez em quando eu fazia mini coxinha, mini bolinha de queijo, nuggets e colocava lá e os clientes gostam bastante. Então pode fazer também. Vou partir uma aqui pra vocês verem como que fica, ó. Tá quente ainda, vê se tem como partir aí, mãe. Fica uma massa super macia. Ó o recheio, como que fica cremoso. Parece que vai ficar seco, mas não fica porque o queijo derrete, né? E o vermelhinho do ketchup. Muito bom, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, quem fizer, tira foto e manda pra mim lá no Instagram, que eu tô esperando. Um super beijo no seu coração e até... Beijo. E até a receitinha de amanhã.